Com relação a esse conteúdo de cabeamento estruturado aqui. Quando a gente fala em rede, a gente falou bastante até agora em tecnologias de rede. E a gente não falou conceitos mais práticos, que é como é que se organiza, afinal, essa questão de rede. Passa um cabo pela parede, sai o cabo do outro lado, como é que tu faz isso? Existe um conceito por trás disso aí que se chama cabeamento estruturado, que é uma padronização na forma de organizar a infraestrutura de rede, pensando em reutilizar a rede para várias aplicações diferentes, facilitar a manutenção, porque se todas as redes têm uma estrutura similar, qualquer um consegue fazer manutenção nelas. Isso aqui se aplica muito em ambientes comerciais, em instituições maiores aí. Em instalação residencial mesmo não é tão comum. Um cabeamento desse tipo a gente consegue, por exemplo, observar na infraestrutura da universidade. Ele é seccionado em algumas partes aqui, tem algumas nomenclaturas específicas. A gente não vai focar bem a fundo nisso aqui, mas é interessante saber essa nomenclatura, olha só. A área de trabalho se refere às tomadas de telecomunicação onde os dispositivos vão ser conectados efetivamente. Lá no laboratório de informática tem um ponto de rede para cada computador. Tem uma tomadinha de telecomunicações lá em que cada um consegue um ponto de acesso à rede. O cabeamento horizontal é o que liga as diversas tomadas de telecomunicação nos diversos dispositivos, cabeamento horizontal, até armários de telecomunicação. Quer dizer, os vários tomadas de telecomunicação que ligam cada uma das áreas de trabalho a um armário regional, vamos dizer assim, numa parte do prédio ou no andar do prédio, e a interconexão entre esses armários de telecomunicação e outros armários hierarquicamente acima, quer dizer, cada armário de telecomunicação vai ter uma interconexão ou com outro armário daquele próprio andar, ou já diretamente ao andar adjacente, mas hierarquicamente não vão ser as várias áreas de trabalho vão ter cabos ligados lá até um outro andar, até lá embaixo. Não, isso vai ser separado hierarquicamente, porque aqui dentro vão ter concentradores de rede, switches, hubs, a gente vai ver em seguida, e vai só então uma interconexão até um switch geral ou um roteador geral da construção. Esse cabeamento que liga as áreas de trabalho diretamente ao primeiro armário se chama cabeamento horizontal. O cabeamento que hierarquicamente está acima disso, vai ligar os vários armários de telecomunicação entre si, ou um outro andar, ou até um armário central, ou um gateway geral do prédio, isso se chama cabeamento vertical. Uma nomenclatura comum e uma infraestrutura comum. Por que você organiza dessa forma? Porque tem esse armário intermediário aqui. Um é para concentrar as várias áreas de trabalho ligado num concentrador, num switch, num hub, que vai exigir que menos cabos vão ser ligados até o gateway lá embaixo. E outro é que aqui dentro pode ser selecionado se você usar uma tomada específica para um serviço de rede de computador, um serviço de telefonia analógica ou qualquer outro serviço que possa reutilizar o mesmo cabeamento aqui. Existe uma série de serviços então, que podem reutilizar essa infraestrutura. A gente não pode pensar somente em rede para computador nesse momento. Ele pode ser usado então para redes de computador e outros dispositivos ligados à internet, dispositivos de automação, telefonia via IP. Também pode se reutilizar com telefonia analógica, bastando dentro do armário de telecomunicações reconectar, vigilância eletrônica ou outro serviço multimídia qualquer. Esse conceito de cabeamento estruturado, que tende a dividir essa infraestrutura aí, ele tem uma série de vantagens aí, principalmente relacionadas com manutenção, com expansão da rede, quando comparado com cabeamento não estruturado, cabeamento convencional em que se puxa ou se instala um cabo novo para cada serviço que tiver lá. Vai botar uma câmera de vigilância, tem que puxar um cabo específico, fazer uma instalação toda específica para aquela câmera de vigilância. Vai se botar um telefone analógico lá, vai puxar de novo um cabeamento só para aquele telefone analógico naquele ponto que vai atender. Vai querer botar um computador ou outro dispositivo ligado à rede, ou tem que fazer instalação no cabeamento somente para o computador. Esse é o cabeamento convencional, não estruturado. O cabeamento estruturado, então, leva uma série de considerações e preocupações para que essa rede que foi instalada possa ser reutilizada depois. Que uma vez que é feita a construção, se faz já o cabeamento estruturado nela, ela vai ficar e só vai ser trocado o propósito do uso de cada uma das tomadas, mas não vai haver necessidade de nova obra de instalação toda hora, a não ser que aumente o número de tomadas de telecomunicação que se queira instalar naquele lugar. Então ele tem uma série de vantagens aí, em situações diferentes. Necessidade de adicionar mais tomadas de rede para uma nova equipe, mais computadores, rede com excesso de carga, o problema de conexão física, até relacionado com diagnóstico,
Uma vez que você tem várias tomadas de telecomunicação que podem ser trocadas a propósito delas, se tem um problema numa delas, desabilita aquela, temporariamente habilita outra próxima, até que seja feita a manutenção naquela com problema. Tem uma série de vantagens, então, em pensar no cabeamento de uma forma estruturada, organizada. Aqueles armários de telecomunicações lá, o que a gente tem dentro deles, então? Qual o sentido disso? Vocês vão encontrar isso aqui pelos corredores do cetismo e em vários outros lugares aí, supermercados, a gente vê isso aqui também, em outros ambientes comerciais, que são esses hacks que a gente encontra no corredor, basicamente. Alguns estão numa sala separada. Mas geralmente a gente vai ver não um hack aberto dessa forma, mas com uma portinha fechado, né, protegido contra um intruso botar a mão lá dentro. Mas a gente tem aqui dentro dele dispositivos ativos, como é um exemplo aqui de um hub, um switch aqui dentro, e dispositivos passivos, que são aqui painéis, vai ver bem. Um painel aqui, e um espaço aqui que simplesmente tem a função mecânica para guardar o excesso de cabos aqui, ó, esses espacinhos no meio. Vamos olhar em mais detalhes na foto embaixo que eles estão identificados, o que a gente encontra dentro desses armários. Esses armários referem a isso aqui, ó. Esses pontos intermediários aqui que concentram os vários pontos da instalação. E professor? Sim. No caso, o cabeamento estruturado é mais o que é organizado, assim, ele é mais pensado na estrutura. Eu não entendi direito, porque tudo aqui, por exemplo, aqui em casa não é um cabeamento estruturado, mas mesmo assim, tipo, ele vem da rua, entra no meu modem, e aí ele pode ser dividido em 2, 3, 4 pontos diferentes, né? Sim. E aí, por exemplo, lá no FSM, eu acho que seria um estruturado, né? Sim, isso O aí. cabo vem de um lugar, entra dentro de um desses hubs e é dividido em vários pontos diferentes. Isso em várias tomadas, né? Mas não como assim tomadas? Porque vai os cabos direto para os computadores. Às vezes tu tem uns chicotes, 5, 4, 5, 6 cabos que entram para dentro de uma sala, entende? E aí vai cada um dos cabos, ele sai direto desses racks assim que tem nos corredores e entra direto nos computadores, entendeu? E esses aí são exemplos maus de cabimento não estruturado, nesses locais em que tem cabos soltos ou os cabos vão direto para os computadores. Toda a infraestrutura, quando ela é planejada e ela é estruturada, daqui dos racks, cada um desses painéis aqui, ó, tem vários cabos que saem atrás, mas cada um dessas portas nesses painéis, que se chamam patch panels, eles vão ligados para uma tomada no ambiente lá. Tu vai ver lá no cetismo tu enxerga as tomadas de rede nas paredes. E das tomadas, sim, sai um cabo até o computador. Mas a tomada faz parte da instalação fixa, que vai ser fixa e vai ser permanente até a ligação lá dentro dos painéis do rack. Entendi. Basicamente esse caminho aqui, né? De uma tomada de telecomunicações, vai lá por caminhos específicos até dentro do rack. Essa parte não muda nunca, fica fixa. A principal diferença, então, seria a tomada, assim, que é uma coisa que não é móvel, mas tu tem aquele acesso para aquele ambiente ali e não é móvel. Isso, ela não é móvel, ela faz parte da infraestrutura física, sim. Tem outra coisa que a gente não costuma tratar em ambiente residencial também. É que tem uma identificação naquela tomada e uma identificação dentro do painel lá dizendo onde é que ela está para que seja possível, na hora de fazer uma manutenção, identificar um lado e outro, né? Nos laboratórios de informática, e isso que eu estou falando é do CCNE ali, que eu trabalhei um tempo ali, então eu meio que sei como que eram as coisas lá, porque eu trabalhava na infraestrutura lá. Ok. E aí eu sei que dos laboratórios de informática era assim, com as tomadinhas, tudo um padrão, aí tinha os chicotinhos de 1 metro, assim, que tu botava nos computadores. Mas dos escritórios e coisa, era tipo, diretão, de dentro dos corredores, ia direto para dentro das coisas, chicotão, assim, era aquela maçaroca de cabo que saía andando, assim, pelos corredores. Ok, então olha só, eu também já trabalhei no CPD um tempo lá, eu tenho uma noção de como é que é a infraestrutura. Até pouco tempo atrás ela não tinha uma política assim de estruturar a rede da universidade, era meio que feita não estruturada, da forma que fosse mais bonito, mais rápido, de repente. Mas de uns anos pra cá, pelo menos uns 10 anos, vem sendo estruturado de uma forma a seguir esses padrões, a organizar em racks, organizar em tomadas separadinho. Isso facilita a identificação dos pontos, facilita a instalação. Não exige que, uma vez que foi feita a instalação da infraestrutura, todos os pontos sejam ativados ao mesmo tempo. Tem alguns pontos na sala lá que não são ligados em switches. Porque aí, à medida que as pessoas vão precisando usar mais pontos, se agregam mais switches aqui dentro do rack e aí vai se habilitando outros pontos. Foi todo um amadurecimento, né, dessa parte do CPD, né? Porque eu me lembro que lá no CCNE todo mundo queria ter um acesso à internet. Só que aí começaram a botar, tipo, vários modem, e os modem começaram a interferir uns nos outros, e aí eles começaram a ter que tomar várias precauções para evitar essas coisas.
e aí também limitar o número de pontos por prédio. E eu acho que eu Aham. caí. Ah, não. Ah, não, Sim, não é isso caí. mesmo. Sim, começou que as pessoas, elas próprias vieram trazendo os roteadores Wi-Fi para expandir a rede ali localmente na sala, né? De um ponto de rede, usar 4, 5 dispositivos móveis, né? Usado no celular também, coisa assim. E aí meio que cresceu sem ser estruturada, né? Foram pendurando coisas aí sem uma organização, né? E disse que aí deu uma Aham. maior bagunça, porque é muita gente acessando, né? A internet lá da FCM, ela é parruda, mas é muita gente online ao mesmo tempo, aí eles tiveram que fazer várias regras, né, para evitar isso. Isso. Principalmente essa questão da rede Wi-Fi, realmente gerar uma confusão e todas elas ficavam interferindo entre elas. Porque surgiram muitos roteadores, ficou muito barato de uma hora para outra, né? Adquirir um roteador para isso. Ainda mais na hora que todo mundo começou a aparecer com um celular e com um computador portátil, todo mundo queria acessar a rede sem fios, né? Mas olha só, tu vai enxergar realmente, a maior parte dos ambientes lá já adota essa política de ter um cabeamento estruturado, ter uma organização. Você consegue identificar onde cada um desses pontos que está aqui ligado num painel, num armário de telecomunicações, um ponto do patch panel, ele está ligado exatamente numa sala, num local lá, identificado também. Você consegue habilitar e desabilitar ele quando é necessário. Tudo isso é possível. O que mais tu encontra nesses hacks aqui? Tu já teve contato com esse tipo de estrutura, então? Já tem uma ideia? Isso é legal. Então, professor, é da infraestrutura, então é do geral. Eu não trabalhei com o pessoal da rede, mas eu sempre estava meio que de curioso, assim, olhando o que eles estavam fazendo, essas coisas. Mas, tipo, eu não sei te dizer o que é o que dentro, Tá entendeu? ok, vamos olhar isso Mas eu aqui já então. vi, assim, já assisti os caras trabalhando em cima. Tá legal, tu já tem uma ideia prática assim então. Legal. Detalhes do que tem dentro de um desses hacks aqui, então, esses armários de telecomunicação. O que pode esperar encontrar lá? Painéis, que são esses painéis passivos aqui, ó. Que são o espelho ou a outra ponta do cabo de cada uma das tomadas de telecomunicação que você vai encontrar pelas salas, pelos ambientes. Se chamam patch panels. Exatamente patch panel porque ele está no meio do caminho. Outros tipos de painéis que você pode encontrar são também chamados voice panels, que são painéis não que estão ligados às tomadas de telecomunicação, mas estão ligados a uma central de telefonia analógica. Lá na parte de cabeamento para telefonia tinha uns exemplos lá, como fazer a conectorização de um painel desses, mas ele vai fazer uma ligação com uma central de telefonia analógica. Quando você quiser habilitar um ponto de rede, uma tomada de telecomunicações para ser um telefonia analógica normal, vai se ligar aqui um cabo curtinho num desses pontos do voice panel, painel de voz. Também pode se encontrar aqui dentro outro dispositivo passivo, que não está na figura de cima aqui, que é um distribuidor interno óptico, ou DIO. DIO é a versão equivalente a um patch panel, que é um painel para cabeamento metálico, mas para um cabo óptico. Aqui, por exemplo, dá para ver que tem um cordão óptico aqui, ó, saindo desse DIO aqui de cima, ligando numa entrada aqui de um switch, uma interface óptica. Duas fibras, dá para ver claramente, olha só. Isso aqui é um cordão óptico daqueles parecidos com aquele como tinha na atividade ali na nomenclatura, em que um cabo curto, bem flexível, que vai ligar um painel que foi conectorizado e que recebe uma fibra óptica, parecido com esse painel aqui, só que com conector de fibra óptica, e a gente vai ligar ali no switch para utilizar um dos pares daquela fibra. Outras coisas que a gente consegue encontrar aqui dentro são equipamentos ativos, que realmente podem ser switches, podem ser hubs, podem ser até algum tipo de equipamento ativo, tipo um servidor, um roteador ou algo assim. Pode ser uma central telefônica ou algo mais. Pode ser até um DVR, que é um gravador digital de vídeo, para botar na rede. Ele pode estar instalado num rack desse tipo também, que são equipamentos ativos, diversos aí. Toda aquela classe de dispositivos lá para redes, que vocês estudaram lá em redes, pode ser, tem um espaço aqui dentro. Claramente que é o único dispositivo ativo aqui, é o único dispositivo que vai ter que ter alimentação. Então também tem que ter um ponto de alimentação aqui dentro desse rack, para pegar energia. E E, outras... professor, Sim. perdão, esses equipamentos ativos é só porque eles são realimentados ou é porque eles realmente eles dão uma repetição no sinal, alguma coisa do tipo? Eles se chamam ativos porque eles realmente são alimentados por alguma forma. Eles não são passivos como isso aqui. Esses painéis aqui, eles são simplesmente a conexão de uma ponta de um cabo que veio de outro lugar. Esse aqui também é Como uma se fosse uma conexão da tomada. ponta de uma fibra ótica que vem de outro lugar, é passivo. Tá. Os equipamentos ativos são todas essas classes de equipamentos que vocês veem em redes lá. Roteadores, switches, bridges, hubs, o que seja mais. Dispositivos ativos são
Basicamente aqueles que são alimentados de alguma forma. Ok? Tá bom. E outra coisa que é passiva aqui, que eu comentei aqui em cima, que é simplesmente um espaço para reservar, para botar o excesso dos cabos que ligam os painéis aqui nos dispositivos ativos, que são guias de cabo. São espaços simplesmente livres ali, e que geralmente tem uma tampinha na frente, como a gente vê com uma tampinha, ó, em que a gente bota o excesso dos cabos quando a gente vai ligar um dispositivo ativo num painel aqui, tem um cabo de 30 e 40 centímetros aqui, o excesso dele é empurrado aqui dentro só para organizar os cabos, para que quando você abra não tenha uma maçaroca de cabos jogado para fora ali. E vai ficar bonitinho organizado tipo isso aqui, ó. Quando você ligar um cabo de um switch num painel, com excesso guardado lá dentro. Viu que existe uma distribuição uniforme aqui de alturas de todos os dispositivos que estão aqui dentro? Olha só, todos eles são compatíveis com um padrão que tem 19 polegadas de largura e 4,5 centímetros de altura, que é basicamente 2 polegadas de altura cada um deles. Isso se chama 1U, uma altura. Quando você vai adquirir um armário de telecomunicações, ou a gente chama de um rack também, ele é especificado pela quantidade de U's que ele suporta. Qual a altura? 3U, 6U, esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui deve ser um armário de 8U, mais padrão de altura. Mas tem armários maiores, 12U, 48U, que tem os armários de chão, que são bastante altos, aí tem mais de 1,60 m de altura. Mas então todos os armários são especificados de acordo com esse padrão, com uma mesma largura, todos, e altura variável. Geralmente os dispositivos ocupam 1U de altura. Alguns dispositivos ocupam 2. Tem dispositivos que podem ser maiores que vão ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. É um padrão comercial daí. Padrão comercial, isso aí. Fica mais fácil de tu conseguir comprar as coisas. Sim, todos os fabricantes fornecem uma largura compatível e tipo de furação aqui adequada também para fixar os dispositivos. Então todo dispositivo para fim comercial provavelmente vai vir com esse padrão de altura e largura aí. E quando for um fim doméstico, como é os roteadores que a gente tem em casa, aí eles não são compatíveis com esse formato aqui, né? Então são aqueles roteadores domésticos mesmo que ficam soltos aí. Mas eles já foram feitos para ficar aqui dentro. É muito mais confiável deixar aqui dentro, porque ninguém vai ficar encostando nos cabos, ninguém vai desconectar de energia sem querer. Vai fechar a portinha aqui, qualquer intruso não vai ficar botando a mão lá dentro também para mexer por curiosidade. Então, não é qualquer um que mexe num equipamento desses, né, professor? Ainda mais esses aí que o senhor está mostrando aí são um padrão bem organizadinho. A maioria que eu vi é uma maçaroca de cabo que vai tudo que é lado e o cara tem que ser Mas eles têm um padrão, né? Olha só, do lado de trás deles, eles geralmente têm abertura lateral também para permitir conexão de novos cabos, né? Do lado de trás dele realmente recebem os vários cabos que vêm das diversas tomadas de telecomunicação, ou então os cabos ópticos que vão chegar aqui num distribuidor óptico, tudo isso. Mas pela frente eles não precisam ser bagunçados, eles são em geral organizados quando alguém se dedica a organizar e guardar os excessos de cabo aqui dentro desses espaços, né? Tendo esses guias de cabo em que se guarda os cabos aqui, os excessos dentro, como é o próprio exemplo aqui da fibra, o excesso dela foi guardado lá dentro, sai pelo outro lado. Eles ficam organizados. Bom, toda essa questão de que tem que ter alimentação elétrica e circulação de ar lá dentro também, porque tem dispositivos que consomem energia. O tipo de cabeamento usado está fixado com o padrão, a mais alta taxa de dados, geralmente, que tu vai querer operar naquela parte lá. Se for o cabeamento metálico, por exemplo, segue as categorias aqui de 3 a 8. Mais comuns aí são de 5E a 6A. A gente já viu lá que tem tabelas lá que relacionam os diversos protocolos, né, de comunicação usando os meios metálicos e de acordo com a taxa de dados de distância de comunicação a gente vai escolher o cabeamento ligado. Mas esse cabeamento não tem nada a ver mais com a organização dos racks, tudo isso. É o cabeamento que vai ser ligado lá fora e que vai ser essas interconexões aqui entre as tomadas de telecomunicação e os armários, entre os próprios armários e hierarquicamente os armários que estão acima deles, que vão até uma ligação geral lá do edifício, de acordo com a distância de comunicação. Essa divisão, então, o que a gente vai encontrar lá nas áreas de trabalho? As tomadas que a gente já comentou, né? Que fazem parte da infraestrutura física. E os cabos, também são chamados de station cord, que são cabos mais flexíveis, que ligam as tomadas aos dispositivos que realmente estão usando aqueles pontos de rede. Esses cabos têm uma categoria de flexibilidade maior do que aqueles instalados na infraestrutura fixa. Até porque eles vão ser manobrados, vão ser conectados e desconectados várias vezes. A tomada de telecomunicações, em geral, ela tem um conector desse tipo atrás. Esse conector é simplificado, já tem aqui inclusive o padrão de cores que tem que ser conectadas em cada terminal para seguir
o padrão de conectorização que a gente conhece para I8P, 8C, com os cabos com 4 pares de condutores. A parte, eu falei da área de trabalho, né? Que é aquela ponta lá onde estão os dispositivos. Indo mais adiante em direção aos armários de telecomunicações, dentro dos armários a gente vai encontrar, então, depois desse cabeamento horizontal, esse tipo de dispositivo que são os armários, os patch panels, que são os painéis em que os cabos que vieram de cada área de trabalho vão estar conectados por trás. Por trás desses painéis tem conectores desse tipo aqui, ó, que são também conectores por meio de pressão. Os condutores individualmente são ligados em cada um. Aqui a gente tem até a visualização, ó, das cores. Branco do azul, azul, branco do laranja, laranja, branco do verde, verde, branco do preto, preto aqui, o marrom, que fica atrás desses painéis aqui. Então, diversos cabos de rede vão ser ligados cada um na porta equivalente a um aqui. Pela frente que eu enxergo isso aqui, né? Somente as tomadinhas ali, que a gente conhece por RJ45, as tomadinhas para cabo metálico. Se estiver bem organizado, esse patch panel vai estar ali dentro do armário e, como tu comentou, olha só, bem organizado, os excessos de cabo vão para dentro daqueles guias de cabo e só saem lá para ser ligados aos dispositivos ativos. Aqui, ó, aqui de baixo um cabo entra, tá uma tampinha de um guia de cabo aqui e sai para ligar no switch ali em cima. Então pode ser organizado aí. E esses cabinhos curtos que são usados dentro do armário de telecomunicações são chamados cabos de manobra ou patch cords. Olha só, patch panel ou patch cord são painéis que ficam no meio do caminho e cordões que ficam no meio do caminho. Porque estão ligando numa ponta, tá a área de trabalho lá e um cordãozinho station cord, que vai do dispositivo até a tomada. Da tomada até o rack tem o chamado cabeamento horizontal, né? No rack, um painel desses é ligado num dispositivo ativo por um patch cord dentro do rack. Só para conhecer realmente a organização. Aqui uma figura bem simplificada, na verdade, mas que mostra esses conceitos, olha só. Patch cord, um cabinho ou também station cord, uma tomada de telecomunicações, o cabo que está dentro da infraestrutura fixa esse cabo aqui, ó, vai até dentro de um rack. Dentro do rack tem um patch panel, que é um painelzinho. Para cada tomada de telecomunicações vem um cabo até aqui. Pode ver que no exemplo, ó, tem duas tomadinhas. Então, no exemplo também saem dois cabos, cada um por uma porta diferente do patch panel. Um patch cord é usado para ligar cada uma dessas tomadas a um dispositivo ativo, que no caso aqui no exemplo é um hub. E esse dispositivo ativo, obviamente, está ligado na infraestrutura do edifício por outras portas, por outros caminhos. Existem padrões para conectorizar aqueles cabos tipo patch cord ou station cord aqui no meio do caminho. Professor, Sim. o hub é como se fosse um roteador? Um hub é um dispositivo mais simples do que um roteador. O hub é só um regenerador de sinal. Ele só repete o sinal adiante. Então, os vários dispositivos ligados no hub, cada um só vai poder transferir uma vez, vai poder transferir dados uma vez. Porque toda vez que um transfere, ele repete para todos os outros aquele sinal. Regenera e repete aquele sinal. Então, é um dispositivo mais simples que todos. O dispositivo mais simples que tem é o hub, depois disso tem um switch, que evita e permite que todos possam transmitir ao mesmo tempo. E depois existem os roteadores, que fazem funções diferentes em camadas de telecomunicação diferentes. É no hub que ele unifica daí a rede? Sim. O hub é um tipo de concentrador de redes mais simples. Ele nem interpreta os protocolos de rede, ele só recebe os sinais de uma porta e repete, regenera e repete aquele sinal para as outras portas dele mesmo. Ele não interpreta nada dos dados que estão ali dentro. Ao contrário de um switch, que são quase todos os dispositivos hoje em dia são switches, que eles recebem os sinais, decodificam ou demodulam tudo, interpretam os dados que estão ali dentro e aí transferem para a porta correta que deve receber aquele pacote. Um hub não, um hub é um dispositivo, vamos dizer assim, mais simples. O switch é digamos que é um hub com mais ferramentas, mais Sim, ele tecnológico. implementa funções muito mais complexas. Ele recebe o pacote, processa o pacote, interpreta o conteúdo que tem e envia o pacote só para a porta correta. O hub não, ele repete para todos os dispositivos na rede o mesmo pacote e os dispositivos veem se o endereço é o seu e aceitam ou não. Então é um dispositivo bem mais simples. Para conectorizar tanto as tomadas quanto os cabos, existe uma sequência de pinos aí, convencionada, ou duas, melhor dizendo, que é a padrão B ou padrão A.
Se a gente conectorizar os cabos geralmente são conectorizados do mesmo tipo nos dois lados. Quer dizer, de uma ponta é padrão A, na outra ponta é padrão A também. Quando se alternar isso e trocar, um lado conectorizar padrão A e outro padrão B, o cabo se chama crossover, que ele inverte, se for observar as sequências, olha só. O par do meio, entre esses dois padrões, ele fica igual. Por que ele fica igual? Porque para telefonia analógica se usa só o par do meio, então ele tem que ser igual nas duas pontas. Tá vendo? Mas os outros pares trocam de sequência. Esse azul, desculpe, o laranja troca com verde, ó. Tá vendo? O laranja troca com verde de posição. O par laranja com o par verde. Então, essa troca faz com que o TX, nos padrões que usam só dois pares para comunicação, né, de rede, faz com que o TX de um chegue no RX do outro. O fato de tu inverter aqui, essa sequência. Mas o padrão a instalação toda vai seguir ou o padrão B ou o padrão A, toda a instalação. Assim que o que na ponta do cabo vai se transmitir entre o pino 1 e 2, usar esse par, na outra ponta do cabo vai chegar entre o 1 e 2 também. O que numa ponta você transmitir entre o 7 e o 8, na outra vai receber entre o 7 e o 8 também. Ele funciona então, professor, se tu botar invertido é só por um protocolo específico? Atualmente, quase todas as placas de rede fazem um gerenciamento automático da escolha do que usar como TX e do que usar como RX. Bom, porque a maior parte deles faz automático essa escolha, então tanto faz o tipo de cabo que você for usar. Mas tem alguns protocolos e dispositivos que não suportam esse gerenciamento automático, que identificam isso e tentam trocar. Alguns dispositivos que, para você ligar um computador direto no outro, você tem que usar um cabo crossover. Porque aí, o que um computador transmite num par, o outro recebe no outro par, porque um é RX e o outro é TX, e inverte essa lógica, entendeu? Mas, entendi. Isso aí é só você ligar um dispositivo direto no outro. Em geral, quase todos os dispositivos fazem esse gerenciamento automático, então você tanto faz o que você for ligar. Você pode ligar um cabo direto e eles vão tentar se identificar. O padrão na instalação é usar cabos diretos. Ok? Entendi. Nos dois lados igual. Mas só você tem que saber que tem as duas variações, então. Você pode pegar um conector e olhar aqui embaixo, a maior parte dos conectores são transparentes, e aqui você consegue ver, através do plástico aqui, qual a sequência que ele está pinado de um lado. Claro que também, olha só, uma questão bem interessante aqui é que o conector RJ11, que é aquele conector pequenininho para telefone, ele é compatível e pode ser conectado numa tomada tipo o RJ45. Apesar de que o RJ11 só tem 2 ou 4 pares de fios, o RJ45 que a gente conhece tem 4 pares, que é esse que está aqui. A tomada onde ele vai ser conectado, que é aquela tomada de telecomunicações aqui, ó, que está aqui e que é essa ilustrada aqui, essa portinha aqui. Você pode ligar tanto o pino 8C, que é com 4 pares, que é o cabo de rede comum, como você consegue conectar também nele um conector tipo RJ11, que é o conector para telefone, que é o menorzinho. E ele vai se conectar ali no meio, só que ele só vai ligar esses dois pares do meio, ele vai se alinhar bem certinho no centro. Então, se trocar a propósito de uma tomada de telecomunicações para utilizar rede, ele vai usar só esse par, para usar telefonia analógica, ele vai usar só esse par do centro aqui. E você vai ligar um conector RJ11 de telefone normal nele e vai funcionar normalmente. Porque lá dentro do armário de telecomunicações, em vez de você ligar num hub ou switch, você vai ligar aquele ponto, aquele patch panel que tem aquela tomada que você identificou, você vai ligar num voice panel, um painel que tem lá ligado na central telefônica. Não mais no switch de rede, né? Para fazer essa troca de propósito de uma tomada. Mas o interessante é que aqueles conectores são compatíveis. O oposto não vale. Você não consegue ligar um conector com 4 pares, que a gente conhece por RJ45, lá numa tomada de telefone feita para RJ11. Isso não encaixa. A categoria, depois que você escolheu a categoria de cabo lá, implicitamente ele vai ter alguma estrutura, que pode ser uma estrutura sem blindagem, UTP. A gente já viu lá em cabeamento metálico. Ou então pode ser uma ou mais camadas de blindagem, como aqui blindagem individual nos pares, ou blindagem individual e no cabo geral também blindagem diferente, de acordo com a categoria de desempenho que ele vai atingir e, em geral, com a largura de banda de frequências que cada cabo tem que suportar. Aqui tem uma série de vídeos que eu pedi para vocês assistirem depois aí, que mostra como conectorizar aqueles dispositivos ali, como é que se descasca um cabo, abre um cabo e faz a conectorização dele
dentro de uma tomada daquelas ali, se usa uma alicate específica, um tipo específico de alicate, que se chama de punch down. Depois de organizar os conectores, não precisa necessariamente descascar o cabo, nem se indica descascar ele, mas o que se faz é passar por dentro daquele receptáculo ali, cada um dos condutores, na sequência que está indicada nele, seguindo o padrão A ou o padrão B. Pode ver que do lado do conector ali tem indicando quais são as cores que cada um deles deve receber. Verde, branco do verde, que é o branco que vem enrolado nele, azul, branco do azul. E para fazer a conectorização você vai usar um alicate desse tipo. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Tem um alicate inteiro, que de um lado tem uma pontinha que vai cortar o excesso de cabo e aqui no centro tem um chanfro que vai pressionar o condutor para entrar exatamente naquele receptáculo e fazer conexão elétrica com ele. Então olha bem como é que ele faz. Depois que organizou os cabos, não precisa ficar cortando, não precisa ficar se preocupando em descascar eles, desencapar. Basicamente você vai apertar aquela alicate ali dentro. E ele vai conectorizar ali. E pode ver que como um dos lados que foi selecionado ali, ele tem uma navalha, ele já vai automaticamente aqui, ó, cortar o condutor também. E do lado de dentro, de onde vem o cabo, ele não corta. Ele só corta do lado que você escolheu para cortar, que é o lado que tem uma parte mais afiada no alicate, como a gente tinha olhado antes. Ó. Um lado dele ele é afiado, exatamente para isso, para cortar o excesso de condutor. E depois simplesmente se destaca, se puxa fora esse excesso e fica já aparado direitinho o cabo ali. E está conectorizada essa tomada aqui num cabo de 4 pares. É interessante que a tomada também tem que ter a mesma categoria de desempenho que o cabo, senão não faz sentido. Se o cabo é 5E, a tomada tem que ser no mínimo 5E. Se o cabo é 6, a tomada também tem que ser 6, com a mesma categoria de desempenho. Aqui mostra detalhes de como fazer uma conectorização de um cabo com o conector macho, que é aquele RJ45 tradicional que a gente conhece aí, só que com cabo categoria C, 5E, né? Que é mais simples. O laranja e branco. Ele mostra aqui como separar os condutores, organizar eles, cortar eles do tamanho correto, botar dentro do conector ali, organizado, e depois apertar com uma alicate adequada a isso para fixar os condutores. Também não precisa descascar ou desencapar os condutores. Bem fácil, só que tem que se utilizar também uma alicate adequada para esse tipo de conector. E aqui tem um procedimento mais avançado aí que mostra como é que se faz um cabeamento, mas agora num cabo que tem blindagem. Então tem uns cuidados que você tem que tomar ali para dar continuidade à blindagem do cabo para se conectorizar então um cabo de uma categoria superior aí.